Boa, minha rapaziada. Mais um vídeo no canal, mais um reformulando o elenco. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre o Corinthians, o timão, que acho que já fixou, não vai cair mais. Dá pra até sonhar ali com G9, talvez, uma Sul-Americana. O Corinthians não cai mais, então já tem que estar pensando no seu elenco pro ano que vem. Quem fica e quem sai, certo? Então, vamos pro vídeo. Vamos aqui com o elenco do Corinthians completinho, com todos os principais jogadores, né, do elenco. Peguei diretamente do site do Timão. Então vamos começar o vídeo, perfeito? Começando pelos goleiros, Matheus Donelli. Cara, o Donelli, ele é um cara que pouco jogou no profissional, né? Pouco jogou. Eu lembro dele no Mundial Sub-17 de 2019, se eu não me engano, onde ele foi muito bem, mas não teve muitas oportunidades no profissional. Esse ano teve que segurar uma bucha, que foi a saída do Cássio e a saída do Carlos Miguel. Acho que ele foi bem, mas eu emprestaria para ele ter uma rodagem maior. Acho que é um goleiro promissor. Não acho que vai ser um excepcional goleiro, né? Tem um Felipe Longo aqui na nossa lista. Tem muitos corintianos falam que o Longo é mais goleiro que o Donelli, mas acho que ele pode ser uma boa opção pro Corinthians no futuro. Então emprestar ele para ter rodagem, acho que seria uma boa. Agora, o grande Hugo Souza, que goleiraço, é um assombro de goleiro, errou contra o Vitória, jogando com os pés, mas a defesa que ele faz no segundo tempo dá uma bela de uma compensada. É um goleiraço, eu gosto muito. Inclusive, convocaria para a seleção brasileira o Hugo Souza. O Hugo Souza tem que ficar titular e o Corinthians tem que pagar essa opção de transferência o mais rápido possível. Senão, o Flamengo vai ter. Não sei se vai tentar alguma coisa aí, porque o Hugo é muito, muito, muito bom goleiro. Agora, Felipe Longo, eu nunca vi ele jogar. Nunca vi ele jogar. Mas todos os corintianos que eu converso e já viram jogar falam que ele é um goleiraço. Um goleiraço. Eu vou ficar. Cara, eu vou ficar mais no empresta também pra dar rodagem. Aí acredito que o Corinthians pode ir atrás de um goleiro mais experiente pra ser o reserva do Hugo. Então, emprestaria o Felipe Longo. Partindo para as laterais, Matheus Bidu. Cara, perdão, rapaziada. Matheus Bidu deu uma grande volta por cima no Corinthians. Uma grande volta por cima. Cara que não era nem relacionado, acho que não foi nem inscrito no Paulistão, né? E foi ganhando espaço, cada vez mais espaço no Corinthians, principalmente com o Ramon. Claro, a concorrência não é muito dura, mas é um cara que evoluiu muito e vem jogando bem. Acho que é um dos grandes méritos do Ramon Dias, que novamente esqueci de colocar o treinador na tier list, mas no final eu falo. É um cara que é muito bom, eu ficaria com ele. Não seria meu titular, eu acho que quando você tem que ter um cara mais de ponta para essa posição, mas é um cara que não tá comprometendo e tá somando muito ao ataque. Falar do Hugo, antes dos laterais direito aqui. Cara, o Hugo, com todo respeito, não é jogador de Corinthians. O Hugo é um cara que fez um golaço contra o São Paulo ano passado e nada muito mais chamou a atenção. Não é muito entendível por que ele está no Corinthians. Claro, um cara que trabalha muito, sei que é difícil falar de um profissional assim. Mas ele é um cara que é fraco defensivamente, não apoia bem, não tem um grande passe. É um cara que, sabe, não é no nível do Corinthians. Talvez um time de menor expressão ele consiga render e fazer boas temporadas. Mas acho que só essa temporada já bastou pra entender que ele não é jogador de Corinthians. Agora, Palácios, é difícil falar. A gente viu 45 minutos dele. 45 bons minutos. É um cara ofensivo. Eu lembro quando o Corinthians contratou ele. Eu fui estudar ele. E os times ele jogavam muito com 3 zagueiros. Porque ele tinha algumas deficiências defensivas. Mas ele era muito, muito, muito bom ofensivamente. Já pagou. Já foi cara caro. Já pagou o ano inteiro. Ele não jogou. Tem que ficar, né? Já fez o investimento. Acho que vale a tentativa na próxima temporada. E pro torcedor corintiano espero
que consiga que ele consiga jogar, que ele consiga demonstrar um bom futebol, que aí vocês vão ter pelo menos uma dupla de laterais mais confiáveis. Pra lateral direita, eu vou falar primeiro bem e depois mal. O Mateuzinho tem que ficar. O Mateuzinho, critiquei também muito. Critiquei muito. Acho que tem algumas deficiências defensivas ainda, mas melhorou muito ofensivamente o jogo do Corinthians. Principalmente no 4-4-2 losango, que o Ramon vem jogando, e que os volantes eles ficam mais próximos do meio do campo, né? Eles fecham mais, aí não tem tanta amplitude. Quem tem que dar essa amplitude são os laterais. E o Mateuzinho vem fazendo muito bem esse papel. Ficaria com ele, acho que foi caro ainda, acho que é um jogador caro do Flamengo. Mas o cara que é jovem pode evoluir muito mais. Corintiano, acho que pode evoluir muito mais. O Fagner tem que. No caso, é nem vender, né? Porque acho que ninguém pagaria hoje pra ter o Fagner. Mas rescindir contrato, liberar o jogador. Não vai acontecer isso, né? Ele já renovou. Tô fazendo aqui com a minha cabeça. Como se eu fosse dirigente do Corinthians. Eu me venderia. Vou mudar aqui. Venderia. Vende barra libera. Ele é um jogador, cara, que ele tem qualidade, mas a parte física pega muito. Ele é um cara que chega muitas vezes atrasado. É um cara que tem sérias deficiências hoje defensivas. Foi um grande lateral. O Fagner jogou muito no Corinthians, mas ciclos se encerram, né? Como o do Cássio, do Gil, do Renato se encerraram ano passado. Eu acho que chegou a hora do Fagner se despedir. Mas pelo visto ele vai ficar renovou por mais um ano, se eu não me engano. Bora pra zaga do Corinthians agora. Caetano. Caetano parece que não vai ficar, né? Parece que ele tá com um final de contrato. Acho um zagueiro bem limitado. Pode liberar. Gustavo Henrique. Fica. Fica. Acho que é um bom jogador pra você ter no elenco. Ele é muito bom na bola aérea. Eu acho que ele é meio estabanado com a bola no pé. Mas na bola aérea ele é um grande zagueiro, porque ele tem uma estatura muito alta. Acho que soma muito pro Corinthians. Contra o Vitória ele foi muito bem nesse aspecto. Ele não perdia nenhuma bola pelo alto. Ele conseguia rebater todas as bolas. Ganhar de cabeça. Bom jogador, bom jogador. Acho que é importante ter no elenco. Félix Torres. Acho que essa vai ser a minha primeira polêmica aqui, viu? Eu libero. Eu liberaria o Félix Torres, venderia ele. Ele foi um cara que veio muito caro, muito caro. Ele tem um alto salário e rende muito pouco. Ele é um cara que veio para ser o titular absoluto dessa zaga. E hoje eu acho que ele é a terceira opção. Eu acho que ele perde pro, óbvio, o Ramalho é o titular absoluto. Segundo, eu acho que seria o Kaká, esse titular. Inclusive o Ramalho não tá aqui na lista? Não, tem que estar, pô. Enfim, eu acho que o Félix Torres hoje perde pro Kaká, perde pro Gustavo Henrique. Então ele é a quarta opção da zaga. Quarta opção da zaga. Pra um cara que ganha na casa do 1 milhão, eu liberaria, venderia ele logo. O André é um cara que tem uma boa saída de bola, um cara que tem um bom jogo aéreo. Foi importante nas classificações do Corinthians esse ano contra o Juventude. É um cara que pode somar muito ainda e já criou uma identificação muito legal com o torcedor, que é o mais importante de tudo, no final das contas, né? Então é um cara titular. Acho que o Corinthians tem que trazer um cara de ponta pra jogar ao lado dele, que na minha opinião não tem nesse elenco ainda. Certo? Vamos pro último zagueiro, que é o Kaká, que é a mesma coisa do Gustavo Henrique. Eu acho que é um cara ok. Acho que é um cara que compromete. Ele compromete às vezes, mas é um jogador muito esforçado, que contribui bem pra zaga. Um cara que não imagino ser caro, né? Pensando nos cofres do Corinthians. Então, acho que ficaria. É um cara que tá no final de contrato já, né? Só prolongou o contrato dele porque ele se machucou. É um jogador do Maringá, se eu não me engano. Enfim. Rodrigo Garro. É o craque do Corinthians, né? Não tem muito o que fazer. É o craque. Melhor jogador. É o melhor jogador da temporada do Corinthians. Tenho a menor dúvida. É um cara muito raro hoje no futebol.
porque ele é o meia da achada, da bola enfiada, da bola entre os zagueiros. Muito, muito, muito bom jogador. Ele lê o campo com uma facilidade absurda. Ele lê os espaços onde ele tem que ir. Ele dá um passo pra cá. É tudo muito calculado o que ele faz. É um jogadoraço. Eu gosto muito. Matheus Araújo, eu acho um jogador ok. Não deve ficar no Corinthians também, né? Então, liberaria logo. Um cara que não soma muito com o Duane quando entrava. Então, tentaria algum dinheiro nele. Alguma troca, enfim. Igor Coronado. Cara, eu vou colocar em Fica porque ele é muito bom jogador. Ele é muito talentoso. O problema é que ele nem sempre tá apto e nem sempre entrega a intensidade necessária pro time do Corinthians. É um salário altíssimo, mas tem muita qualidade, cara. Tem que ver, tem que ver. Acho muito, muito complicado você pagar 2 milhões de reais por mês pra um jogador e ele mal joga. Então, enfim, vou deixar aí porque a torcida gosta e tal, mas tem que entregar mais. Ranielli, fica também, acho que é útil. Caiu muito de rendimento, mas é muito bom jogador. Foi muito importante no Paulistão pro Corinthians, até o meio da temporada. Depois caiu um nível e com as contratações ele acabou ficando mais no banco, mas acho que é um cara que soma bastante ainda e pode ser útil. Maicon também acho que é mais do estilo do Fagner. Cara que já entregou muito. Eu acredito que seja ídolo do Corinthians. Foi campeão já com a camisa do Corinthians, mas passou da hora, né? Acho que com esses empréstimos dele, tudo bem que ele teve a lesão, né? Por isso que prolongou mais. Mas com essa série de empréstimos só desgastou mais a imagem dele como torcedor. Acredito eu. E eu liberaria o jogador. O Rian, eu emprestaria. Ele não é o jogador que eu mais gosto do Corinthians, não. Eu acho que ele é um jogador abaixo. Mas ainda é jovem, acho que dá pra emprestar ele ganhar uma rodagem e ainda ser útil pro Corinthians ou pra uma futura venda. José Martinez. Esse cara aqui eu acho ele. Acho complexo. Hoje ele é titular, né? Hoje ele é titular. Mas eu vou colocar em Fica porque eu acho que o Corinthians pode arrumar um primeiro volante melhor que ele. Ele é muito bom na questão do desarme. Ele é um cão de caça. É um cão de caça. Ele é muito bom desarmando, mas ele é fraquíssimo com a bola no pé. Quando ele tem que dar prosseguimento à jogada, depois que ele desarma, ele fica perdido. Às vezes ele erra passe simples. Eu acho um jogador tecnicamente questionável, mas não dá pra descartar a entrega que ele tem em campo, a briga que ele tem. Ele soa muito a camisa, mas acredito que o Corinthians consegue um primeiro volante com um pouco mais de qualidade. Inclusive, pode ser até o Alex Santana que tá no elenco, né? Esse cara. Charles. Mais um cara que eu acho útil. Acho que é um cara com bem feijão com arroz, vai na dele, não arrisca muito. E é muito importante você ter uns caras desse no elenco. Cara que sabe marcar, também é muito esforçado. Mas eu não vejo ele como titular desse time. Agora, Breno Bidon. Eu gosto muito do Breno Bidon. Pra mim, ele seria o titular do Corinthians hoje. Vou falar pra você, torcedor. Pega o lance do gol do Depay contra o Vitória. Olha a leitura do Breno Bidon da jogada. Muitos volantes na jogada dele teria recuado pra zaga, teria tocado de lado pro lateral. Ele espera até o último lance, até o último segundo pro Garro posicionar e ele acha o Garro entre linhas. Muito, muito, muito bom jogador. Eu acho que é a melhor promessa do Corinthians em algum tempo. Teve o Moscardo ano passado, mas eu gosto bem mais do Bidon. Eu acho ele bem mais jogador. Acho bem mais pronto também do que o Moscardo. Acho que a única coisa que pega é a parte física. Mas é um jogadoraço, um jogadoraço. Logo, logo deve estar na Europa, deitando em algum grande time. Tem muito, muito talento. Alex Teixeira. Alex Teixeira não. Alex Santana, perdão. Cara, eu gosto dele. Acho que tem que ficar. O problema dele é a parte física. O Corinthians caiu muito. Melhorou bem quando ele chegou. Depois que ele se machucou, caiu consideravelmente. É bom jogador. Acho que dos volantes ali,
Ele não é bem um camisa 5, né? Acho que ele tá mais pra um 8. Mas pode fazer essa função. Entre das funções, dessas funções, eu acho que ele é o que tem mais qualidade. E vem agregando muito pro Corinthians. André Carilho tem que ser titular. Me surpreendeu muito. Muito, muito, muito. Eu pensei que ele viria pra passear pro Brasil, tá? Porque é um cara que faz tempo que não joga no mercado grande. Enfim. E é um cara que é muito bom jogador. Muito bom jogador, jogando muita bola. Jogando numa posição que ele não jogava, ele joga praticamente de volante. E eu gosto muito, gosto muito. O jogo que eu acho que tem mais marcante que ele, falei, puta, esse cara vai dar certo aqui no Brasil, foi contra o São Paulo. Que o São Paulo tava com 2 a mais e ele tava conseguindo segurar o meio legal. E ele não é volante, né? Ele sempre foi um jogador mais ofensivo, mas o Corinthians vem se reinventando. Beleza? Agora vamos passar para os atacantes. Esse daqui eu vou deixar pro final para falar um pouco mais desse cara. Thales Magno. Thales Magno, ele tem um valor de passe alto, né, para os padrões brasileiros, mas ele é muito jovem e é um cara que chegou muito bem no Corinthians, não sentiu o peso da camisa. É um cara de drible que é difícil de você achar hoje em dia no Brasil. E acho que pode ser um 12º jogador desse time, um escape, muito do que foi o Wesley no começo da temporada. Eu ficaria com o Thales Magno. O Romero é um jogador que foi muito importante no passado, foi importante até determinada parte desse ano, mas eu acho que tem que ser um fim de ciclo. Acho que o Corinthians, com a contratação do Depay, pôs no mercado como um time que ano que vem vai querer brigar por coisas grandes. Esse ano foi o 3º ano seguido que o Corinthians bateu na trave da Copa do Brasil e não conseguiu. Então eu dispensaria o Romero. Foi muito grande na história do Corinthians, é um grande jogador. Mas, como eu falei, ciclos se encerram. Pedro Raul, tchau. Pedro Henrique, tchau também. Acho que são jogadores que somam muito, muito, muito pouco. Muito pouco, quase nada. Pra esse elenco do Corinthians. Hector Hernandes, acho que é. Hector Hernandes, tchau também. É um cara que não. No momento onde o Yuri Alberto estava muito mal, o Pedro Raul mal, não tinha ninguém ali, ele teve a oportunidade, não aproveitou. Nem parece que nem vem entrando mais nos jogos também. Então, pode voltar para Espanha. Depay, cara, eu tinha dúvidas sobre a vontade do Depay. A gente sabe quando esses jogadores muito badalados vêm pro Brasil, muitos não dão certo, né? E o que me chama a atenção do Depay não é nem tecnicamente falando. Óbvio, ele é muito bom. Mas eu acho que ainda ele não sobra, não está sobrando tecnicamente, muito também pelo ritmo de jogo. Mas o que ele se dedica, o que ele se esforça nos jogos é algo absurdo. O que ele já se familiarizou com o Brasil, com a torcida corintiana, estar sempre nas favelas, nas comunidades próximos ao torcedor, é algo inacreditável. O cara que abraçou a causa Corinthians e tem tudo para ser muito ídolo aí. O Giovani também tá em fim de contrato. Eu acho bom jogador. Eu tentaria renovar e ficaria com ele. E para finalizar, um dos arcos mais bonitos da temporada, Yuri Alberto. O Yuri foi escrachado ano passado, muito mal também. Vamos pontuar aqui. Foi escrachado esse ano, apesar de ele estar fazendo seus gols, é que ele perdia muito, né? E hoje ele só não tem mais gols no Brasil como camisa 9, eu acho, do que o Pedro. Acho que ele é o segundo goleador do Brasil esse ano. É um cara que vem mostrando técnica, além de tudo. O cara que vem abrindo os passos, vem se mostrando um jogador muito inteligente e, cara, muito, muito legal. Ele é titular absoluto desse Corinthians. Algumas pessoas estão falando que o Corinthians deve vender ele. Eu não venderia. Eu não venderia. Tentaria aproveitar um pouco mais dele. Talvez no meio do ano, se vier uma boa proposta, liberaria. Mas pensando em janeiro ali, continuaria com o Yuri Alberto. Principalmente pelo mercado de transferências. Porque as maiores movimentações, elas começam no meio da temporada. E eu não coloquei mais uma vez a foto do técnico, né? Esqueci no do São Paulo. Esqueci hoje também, mas eu vou falar do Ramon. Depende muito. Depende muito do que o Corinthians vai ter de elenco ano que vem. Depende muito do que o Corinthians pensa
de futebol, vai pensar de futebol pro ano que vem, como o Corinthians quer jogar, a maneira de jogar. Depende de tudo isso. Eu acho que o trabalho do Ramon é bom e ele tem erros que são marcantes pro torcedor. Que é a demora pra mexer. Ele foi engolido pelo Felipe Luiz na, na, na Copa do Brasil. Tem esses detalhes e eu sei que incomoda o torcedor por estar muito perto de uma final, por ser tá próximo da decisão. Eu entendo que isso pega muito. Mas ele é o cara que recebeu o elenco do Corinthians, deu um elenco pra ele há 2, 3 meses atrás. Que ele conseguiu montar. Não é fácil. Claro, teve o Yuri Alberto, tem Garro, tem Carilho, tem vários caras. Mas não é só jogando jogadores bons na mão do treinador que sai coisa boa. Não é assim, é muito complicado. E ele conseguiu. Ele afastou o Corinthians de uma situação muito complicada. Chegou em 2 semifinais onde pouquíssimas pessoas acreditavam no Corinthians. E muitas vezes com o time reserva, vamos lembrar. Ele elimina o Grêmio fora de casa com o time reserva. Então eu acho que tem muito valor no trabalho do Ramon. O Corinthians eu acho que tem que ir pensando num pezinho de cada vez, devagar. Então eu continuaria com o Ramon. Principalmente pela melhora que o time vem tendo nesses últimos jogos. Mas eu quero saber agora da sua opinião. Deixa aqui nos comentários quem você mandaria embora, quem você contrataria, se manteria o Ramon. Quero saber de tudo isso, rapaziada. Gostou do vídeo? Curta, se inscreve no canal e compartilha pro amigo que você vai estar me ajudando muito, beleza? Tamo junto, rapaziada. Até a próxima.